Faltam apenas 2 dias para o início da Copa do Mundo e as opiniões sobre esse evento são muitas. Uns a favor, outros contra o país sediar o maior evento esportivo do mundo. Na série de entrevistas sobre a Copa, sobre um ponto de vista bem filosófico, hoje nós vamos destacar a economia. Por isso, convidamos o professor do curso de Filosofia da UPF, doutor em Filosofia, Francisco Fianco. Seja muito bem-vindo à UPF TV. É um prazer lhe receber aqui para provocar um pouquinho os nossos telespectadores com relação à Copa do Mundo. Bom, professor, eu queria começar lhe perguntando o seguinte: há uma oportunidade de crescimento pelo fato do Brasil sediar a Copa do Mundo? Ele pode passar a ser visto de um outro jeito por outros países? Existe sempre o perigo do Brasil expor as suas realidades, né, e não as suas fantasias. Toda a imagem do Brasil vendida no exterior, ela é uma imagem fantasiosa, ela é criada, ela é inventada. A partir do momento que o sujeito chega do exterior aqui e percebe que as coisas não são assim tão bonitas, né, as pessoas não andam nuas, elas não sambam o ano inteiro. Tem alguns lugares que até faz frio, em outros em que até se trabalha. Talvez a imagem do Brasil tenda a mudar assim junto ao exterior. Embora a relação do crescimento com esse evento esportivo, me parece que vai haver um crescimento sim para grandes empreendedores, para os patrocinadores, para grandes empresas sim. Mas se a gente perceber como esse processo decorre no microempreendedor, ele tem uma tendência muito maior a ser prejudicado do que ser beneficiado, que é o reflexo dos nossos índices econômicos. Eu não sou economista, né? Não sou o Ronaldo Fenômeno, não sou economista e especialista em tudo, mas eu tenho a impressão de que o fato de que os vendedores ambulantes não possam aproveitar a oportunidade da Copa ao redor dos estádios já é um indicativo da maneira como o nosso Estado pensa economicamente. Um benefício para uma certa classe e o resto das pessoas... os maiores. PIB não é indicativo de desenvolvimento humano, né? PIB é indicativo de crescimento das grandes empresas e não da sociedade como um todo. Bom, nessa sua fala aí cheia de provocação, professor, eu tenho uma pesquisa aqui, resultados de uma pesquisa do Serviço Central de Proteção ao Crédito, que mostrou que 55% dos brasileiros veem aspectos positivos da Copa do Mundo acontecer no Brasil. Agora, essa pesquisa mostra uma população bem dividida, professor. 1 a cada 2, né, não estão contentes com a Copa, grosseiramente falando em termos de percentual. Isso é uma esperança, na verdade. Porque quando a gente pensa no Brasil, a gente diz assim, o brasileiro é alienado, ele não gosta de política, ele não presta atenção no mundo. Agora, quando tu tem no ano anterior a um evento esportivo dessa magnitude, manifestações sociais, quando tu tem ameaça dessas manifestações sociais durante o próprio evento, né, e quando tem um Estado que age sorrateiramente para criminalizar, tipificando como terrorismo, esse tipo de manifestação que é uma manifestação democrática, quer dizer que as pessoas estão atentas. Elas não estão tão alienadas quanto a gente acha que elas estão. Lembrando que manifestações sociais, nós não estamos falando aí de baderna. Não, de maneira alguma. De vandalismo. Não, é o exercício pleno da democracia, né? Que é o manifestar-se publicamente, não de forma representativa, como essa nossa democracia fajuta, mas sim de forma direta, nas ruas. Bom, a gente viu aí essa pesquisa em nível nacional. Agora a gente vai saber o que as pessoas na rua, em Passo Fundo, estão achando da Copa do Mundo. Veja aí. Eu gosto da ideia da Copa do Mundo, que eu não gosto é da ideia do gasto que teve exagerado. Eu não sou a favor da Copa no Brasil. Já que é para acontecer, que vai acontecer, então que traga proveito para o Brasil. Tem vantagens e desvantagens. Todos os investimentos que foram aplicados nela podiam ser aplicados em outros setores. Eu acho que a Copa do Mundo vai ser um fiasco porque vai ter muitas manifestações. Vai ser algo muito importante, um marco muito importante na história do nosso país. O Brasil não estava preparado para receber um evento tão grande quanto a Copa. Acho que teria outras prioridades. Saúde, educação, estradas, enfim, tem várias outras coisas que o Brasil precisaria. Não estou muito empolgado com a Copa. Agora a gente tem que assumir e fazer acontecer o evento muito bem feito. Eu acho que até a seleção brasileira não vai ganhar a Copa do Mundo. Acho que a seleção vai ganhar, mas não creio que o Brasil vai ganhar muito. Por isso que eu sou contra a Copa do Mundo. Não contra a seleção brasileira, mas contra a Copa do Mundo.
Olha só, a gente circulou aqui pela UPF, professor, ouvimos estudantes, universitários, um público privilegiado, motivado a pensar e a refletir. Por coincidência, nessa pequena amostra, vimos a maioria das pessoas contra, mas isso é talvez um reflexo de uma cidade que está pensando um pouquinho mais no que está acontecendo. Me surpreende, assim, me alegra ouvir essas pessoas falando, porque elas não estão falando de um ponto de vista totalmente comum, massificado, elas estão falando realmente com argumentos, tanto a favor quanto contra o evento Copa do Mundo, né? Ninguém deles ali declarou vou torcer para a Argentina, porque se é para ter um malefício que seja na Argentina, mas o caso é que a gente percebe então essa postura das pessoas, elas estão prestando atenção, né? Não, o fenômeno do patriotismo, ele tem essa mazela, ele tem esse problema, ele é uma condução ideológica massificada em torno de uma ideia comum, né? Quando eu falei em outro evento ali sobre a Copa, eu comparei a arquitetura dos estádios de futebol, das arenas, que agora tem até o mesmo nome, às arenas romanas, que era o festival da dominação ideológica, né? da violência gratuita e da distribuição de comida, o pão e circo. E parece que isso não está mais funcionando na nossa população. Isso até funcionou durante um certo tempo. Ainda bem, não é, professor? Já não era assim tempo, né? Porque qual é o grande problema? O problema é tu mobilizar ideologicamente a massa dos cidadãos para apoiar a seleção com jogadores que nem jogam no Brasil, é uma coisa. Agora, se tu direciona isso politicamente para algum modelo econômico e político totalitarista, tu vai ter o mesmo mecanismo psicológico, mas tu vai ter um custo, um perigo social muito maior. Bom, professor, só para a gente encerrar muito rapidamente, a sua fala aqui foi cheia de provocação, mas em resumo, que mensagem é essa que você daria ao telespectador sob o ponto de vista econômico? Porque ontem o professor Gerson falou do fascínio que o futebol exerce sobre a gente e amanhã já fica o recado. Amanhã a gente vai bater um papo muito legal aqui sobre política e Copa do Mundo, para a gente ficar atento ao que vai estar acontecendo no cenário político do Brasil. Mas, professor, para encerrar sua fala de hoje, fica qual mensagem? Já fazendo gancho com o Adriano amanhã, então, eu acho que a gente pode gostar de futebol, pode torcer pela seleção, mas a gente tem que cuidar para não ter a nossa percepção do que é o Brasil manipulada, essa percepção manipulada pelos eventos midiáticos, né? Para que esse esforço de vender um Brasil maravilhoso e fantástico, do qual nós possamos nos orgulhar para o exterior, funcione só para inglês ver, justamente, com o exterior, para que a gente tenha orgulho do Brasil, mas não perca de vista que ele tem muitos problemas e que são problemas que a gente não resolve ficando feliz com a Copa do Mundo. A gente resolve trabalhando, estudando, criticando e votando com consciência. Muito importante a sua contribuição, professor. Muitíssimo obrigada. Bom trabalho. Obrigado.